Irmãos, vamos abrir a palavra nesse texto que o Renan fez a introdução essa noite, Lucas capítulo 4. Nós vamos dar início nessa noite a uma nova fase do ministério do Senhor. Lucas 4. Vamos ler a partir do versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. E sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Contudo, tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos, na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Vamos orar apresentando esse tempo diante do Senhor, para que Ele nos conceda graça no falar e graça principalmente no ouvir. Seja bendito, ó bondoso pastor. Ó bondoso pastor que tem nos guiado com a tua vara e com o teu cajado. Te bendizemos, Senhor, pela tua vara e o teu cajado. É por causa deles que estamos aqui. Obrigado, Senhor, por esse grande amor. Esse grande amor que é atento a cada movimento das nossas vidas. Nada passa desapercebido dos teus olhos, Senhor. Por isso nos ajuda a honrarmos a Ti, a bendizermos a Ti, porque Tu és digno, Senhor, do nosso amor. Mesmo sendo fraco e instável, que o Senhor fortaleça o nosso amor. Guarda-nos por amor do Seu nome nessa noite. Pedimos que, como o irmão orou, o Senhor nos conceda ouvidos, não para ouvirmos uma mensagem, ouvidos para ouvirmos a Tua voz. Tua bendita, doce e poderosa voz. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até o momento, ao longo desses meses,
esse Messias, que é o nosso Senhor Jesus, ele foi anunciado por aqueles anjos, ele foi apresentado, ele foi proclamado e ele foi aprovado. Como nós vimos nas últimas semanas, nesse assunto da tentação do deserto. Hoje nós iremos ver esse Messias sendo rejeitado. Como se explica? Alguém tão perfeito sendo rejeitado. A explicação está em nós, no nosso coração. O assunto de hoje visa mostrar o início do ministério do Senhor na Galileia. Mas antes de entrarmos nos detalhes de como que o Senhor iniciou o seu ministério através da pregação, como nós acabamos de ler, essa pregação que gerou uma oposição, eu penso que é importante nós apresentarmos esse texto para os irmãos. Do versículo 14 ao versículo 15, irmãos, nós temos um pequeno resumo, em 2 versículos, do ministério do Senhor na Galileia, que durou aproximadamente 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então aqui vemos o Espírito Santo inspirando a Lucas para resumir em 2 versículos todo o ministério do Senhor na Galileia. A partir do versículo 16, nós vemos o Senhor se apresentando à sinagoga, vemos uma apresentação, depois vemos uma pregação, aqui no versículo 21, e depois, assim que o Senhor ele se pronuncia, através desse versículo tremendo, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, nós veremos a reação daqueles que ouviram essa pregação. Irmãos, esse é um dos textos mais conhecidos da palavra. Esse texto que fala do início do ministério do Senhor na Galileia. É muito interessante, irmãos, que quando a gente vai ler o capítulo 4, a sensação que nós temos é que esse ministério se iniciou logo a partir do que está descrito aqui no versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então vemos o versículo 14. Então Jesus. Quando nós passamos de maneira rápida e descuidada, a sensação que nós temos é que o Senhor saiu do deserto e foi direto para Galiléia iniciar o seu ministério. Como já foi falado aqui, é importante nós frisarmos, não foi isso que aconteceu, irmãos. Entre o versículo 13, do capítulo 4, até o versículo 14, há um período de aproximadamente um ano. De um ano. E os acontecimentos desse período de um ano não estão relatados em Lucas. É importante nós frisarmos. É importante nós nos posicionarmos, né, fazermos esse contexto histórico antes de entrarmos nos detalhes dessa porção riquíssima da palavra. Então, entre o versículo 13 até o versículo 14, há uma lacuna de um ano. E os acontecimentos desse período de um ano não estão registrados em Lucas. Graças a Deus que quando nós vamos ao Evangelho de João, o Espírito Santo faz questão de mencionar alguns acontecimentos que ocorreram nesse período de um ano, que está entre o versículo 13 ao versículo 14. Os primeiros 4 capítulos do Evangelho de João, depois os irmãos que quiserem anotar, nós não vamos abrir no Evangelho de João hoje. Os primeiros 4 capítulos do Evangelho de João, quando o Senhor conhece Pedro, o milagre em Caná da Galileia, depois ele vai ao sul para a Judéia, onde ele conversa com Nicodemos,
Depois ele volta para Samaria, com aquela conversa com aquela mulher. Esses acontecimentos registrados em João, nos 4 primeiros capítulos de João, é justamente os acontecimentos que aconteceram nesse período de 1 ano. Está relatado no Evangelho de João, mas não está relatado no Evangelho de Lucas. Então é importante nós termos esse contexto, irmãos. Porque o Senhor, ele não foi para Galiléia logo após a tentação. Logo após a tentação, ele permaneceu um tempo na Galiléia, mas não iniciou imediatamente seu ministério ali. Ele realizou aquele milagre, o seu primeiro milagre em Caná da Galiléia, como nós sabemos, está registrado em João. Depois vai para Cafarnaum. Depois de Cafarnaum, ele vai ao sul, porque a Galiléia, ela fica ao norte. Você pegar o mapa é importante. Quando formos estudarmos a palavra, pegarmos o mapa, né, de como que era Israel nos tempos bíblicos. E veremos que a Galiléia está ao norte. Então o Senhor sai dessa região ao norte e vai ao sul para a Judéia. E ali na Judéia, ele fica a maior parte do tempo ao longo desse primeiro ano. É só depois que ele vai retornar para a Galiléia. Isso é importante, irmãos, nós frisarmos. Por quê? O Senhor, ele só vai iniciar o seu ministério na Galiléia depois de 1 ano. E como foi falado, esse período de 1 ano, alguns acontecimentos estão registrados nos 4 primeiros capítulos de João. Depois os irmãos façam o estudo. Então, depois de 1 ano, ele retorna para a Galiléia, como está mencionado aqui no versículo 14. Por que, irmãos, que o Senhor, ele demora 1 ano para ir para a Galiléia? Por quê? É muito interessante que, como fala aqui no versículo 14, o Senhor Jesus, ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia. Então, a primeira chave está aqui. O Senhor não fazia nada de maneira independente. Tudo que o Senhor fazia era mediante a condução, a liderança do Espírito Santo. Como que podemos, irmãos, sermos conduzidos pelo Espírito Santo? A resposta está no capítulo 4, no primeiro versículo. Quando diz assim que o Senhor, cheio do Espírito Santo, ele foi conduzido ao deserto. Se queremos, irmãos, sermos conduzidos pelo Espírito Santo, e aqui o texto diz assim, que o Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo, né? Se você quer que a sua vida pessoal, o seu serviço na casa de Deus, seja um serviço conduzido pelo Espírito Santo, feito no poder do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para termos o poder do Espírito, precisamos sermos vasos cheios do Espírito Santo. Essas duas coisas andam juntas. E para sermos cheios do Espírito, precisamos ser cheios da palavra. Então o Senhor, conduzido pelo Espírito Santo, regressou à Galiléia. Mas tem um fato muito interessante, irmãos. Por que o Espírito Santo, ele vai conduzir o Senhor 1 ano após essa batalha no deserto, esse episódio da tentação do deserto? Por que o Espírito Santo vai conduzir o Senhor apenas 1 ano depois desse fato registrado no início do capítulo 4? Por quê, irmãos? Abre em Mateus. Mateus, capítulo 4, versículo 12. Mateus 4, 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. É muito interessante esse fato, esse registro, irmãos. Porque João fora preso justamente no final desse período de 1 ano. E junto a esse período de 1 ano, no finalzinho desse período, o Senhor, conduzido pelo Espírito Santo, retorna para a Galiléia.
Irmãos, que lição nós podemos extrair dessa informação da palavra de Deus? O que nós podemos aplicar? Qual que é a lição? Irmãos, enquanto João continuasse ali, no seu ministério, o Senhor não poderia iniciar o seu ministério. João estava apenas preparando. O que nós aprendemos com esse registro? Irmãos, enquanto João não saiu de cena, o Senhor não pôde iniciar o seu ministério na Galileia. O que isso nos ensina, irmãos? Isso nos ensina uma lição vital na vida cristã. Se queremos sermos usados pelo Senhor, sermos conduzidos pelo Senhor, se queremos que as nossas vidas elas possam expressar a obra do Senhor, porque a Galileia só pôde expressar, né? O Senhor só pôde atuar na Galileia depois de 1 ano, a partir do momento que João foi retirado. Nesse momento, João precisou sair de cena. Da mesma maneira, irmãos, enquanto o nosso eu ocupar um lugar indevido nas nossas vidas, o nosso eu, as nossas concepções, os nossos achismos, os nossos conceitos errados, o Senhor nunca poderá trabalhar plenamente em nossas vidas. E nunca poderá nos usar plenamente. Isso não significa que o Senhor vai nos anular. O Senhor sempre vai nos usar. Quando eu falo de sair de cena, não estou falando que o Senhor vai destruir a nossa essência. Porque o Senhor precisa trabalhar, usar as nossas vidas. Eu estou falando no sentido do nosso eu não ocupar um lugar que é do Senhor. Da mesma maneira que João precisou se retirar, nós precisamos nos retirarmos para que o Senhor cresça e nós possamos diminuir. Essa lição precisa ficar bem clara para nós. Então, só a partir do momento que João foi retirado, esse precioso profeta, que o Senhor pôde realizar plenamente o seu serviço na Galileia. Então, vamos retornar para Lucas, capítulo 4. Versículo 14. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança, porque aonde a luz brilha, as trevas vão se dissipar. Não tem como o Senhor não passar desapercebido. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Mas um detalhe, irmãos. Esses 2 versículos resumem todo o serviço do Senhor ao longo de 1 ano e meio na Galileia. Então esse serviço está se iniciando nesse momento. Não a partir do momento que o Senhor saiu daquele deserto, depois da tentação no deserto. Esse serviço na Galileia está se iniciando 1 ano após. E o fato mencionado a partir do momento que João Batista foi preso. Então, nesse momento, o Senhor é conduzido a Galileia, cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Isso fala da habilitação. O Espírito Santo estava habilitando o Senhor para realizar essa obra. Mas olha um outro detalhe interessante, irmãos, que nós podemos aprender. O Senhor é aquele sábio perfeito de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 8 diz assim: o coração do sábio conhece o tempo e o modo. O Senhor é esse sábio. O Senhor, por ter essa vida rendida ao Espírito Santo, ele sabia o momento de ir, de parar, de falar, de fazer. Olha que interessante, regressar. Às vezes nós pensamos que a vida cristã é só avanço, literalmente falando. Mas às vezes o Espírito Santo vai pedir para a gente regressar, né? Para que esses movimentos sejam perfeitos, é necessário ouvidos. O Senhor tinha ouvidos perfeitos. O Senhor tinha esse coração do sábio, que conhecia o tempo, por isso que ele veio nesse tempo, 1 ano depois. O coração do sábio conhece o tempo de Deus, não é o tempo cronológico, né? Não é esse tempo cronológico que eu estou me referindo, é o tempo kairos, né? É discernir a hora de avançar. Mas não apenas ele conhece o tempo, irmãos, como relatado em Eclesiastes, mas também o modo. O Senhor soube o tempo ao qual era para ele ir para a Galileia. E esse era o tempo.
aproximadamente um ano após. E qual que era o modo que ele deveria desempenhar o seu ministério? Olha o versículo 15. Ensinando nas sinagogas. O Senhor conheceu o tempo para regressar para a Galiléia. E o modo de servir na Galiléia, ensinando. A palavra aqui no grego, ensinar, fala de... A palavra no português, didática. O Senhor ensinava de uma maneira perfeita, que não tinha como. Olá, irmãos. Neste momento houve uma queda de energia no nosso local de reunião e alguns minutos de gravação foram perdidos e outro trecho foi gravado através de um celular. Então há uma pequena diferença de gravação, mas logo ela retornará ao normal. Há um princípio que nos ajuda a entender isso que eu estou falando. Esse princípio diz assim: nas coisas essenciais devemos ter unidade. Nós não podemos abrir mão das questões essenciais, de nenhuma verdade. E a frase continua: nas questões secundárias, liberdade. E em todas as coisas, amor. Então, ao entrar naquela sinagoga, o Senhor, Ele se faz fraco para resgatar as suas ovelhas daquela cova, daquela prisão que se tornou a sinagoga. Então, o livro é dado a ele. É muito interessante nós, antes de falarmos do versículo 17, quando o livro é dado a ele, como que era a liturgia nas sinagogas às quais o Senhor se submeteu. A liturgia era assim. Ela começava com cânticos, baseados no Salmos de Halel. Todos nós conhecemos Salmos de Halel. Logo depois do cântico, tinha a declaração da glória de Deus. Era assim que era a liturgia na sinagoga. Tinha os cânticos, depois tinha uma recitação de Deuteronômio capítulo 6, o Shema, falando da grandeza de Deus. Depois que essa recitação do Shema era falada, tinha orações, terminavam em amém, e 18 bênçãos. 18 bênçãos. Depois dessas bênçãos, um livro do Pentateuco era lido, alguma porção. Então, cada sábado, uma pequena porção de um livro do Pentateuco era lido. Segundo os historiadores, o Pentateuco demorava 3 anos para ser lido na sinagoga. Era dividido em 154 sessões, e demoravam 52 semanas para ser lido. Então, cada um era responsável para ler uma porção de um livro do Pentateuco, e logo após, qual porção que era lida? Um livro profético. E naquele dia, ao Senhor foi dado essa porção de Isaías. E depois que o livro era lido, tinha a pregação, e depois da pregação, o líder da sinagoga dava uma bênção sobre a sinagoga. Então o Senhor humildemente, essa cena é linda, irmãos. O Rei da Glória que se encarnou, se fazendo fraco, entra naquela sinagoga, uma cova, na qual suas ovelhas estavam presas, para retirar suas ovelhas dali. Ele entra ali, se fazendo fraco. Ele submete ao costume, à liturgia da sinagoga. Essa cena é linda, porque é o Rei da Glória. Olha que espírito de submissão, que espírito de mansidão, que precisa haver em nós, irmãos. Se não houver esse espírito de mansidão, de humildade, não seremos conduzidos pelo Espírito Santo. Se não houver esse espírito de mansidão, não iremos nos fazer fracos para alcançar os fracos. Iremos ficar de pé. E nós veremos daqui a pouco o que é ficar de pé no orgulho. Então o Senhor se levanta. Muito importante nós fazermos esse contraste. O Senhor se levantando para ler a palavra. E depois, os judeus se levantando para expulsar o Senhor. Então o Senhor humildemente se levanta, porque a pessoa para ler qualquer trecho da palavra na sinagoga, ela tinha que se levantar. Então o Senhor se levanta, ele lê todo esse texto, que o irmão Renan iniciou a reunião lendo. O texto do profeta Isaías. Irmãos, eu não quero entrar em detalhes,
né, sobre como está registrado esse texto em Lucas, né? Talvez alguns irmãos vão perguntar assim, nossa, tá um pouquinho diferente de Isaías, né? Na verdade, irmãos, isso eu quero passar rápido, que não é meu encargo falar disso. Na verdade, não há nenhuma incoerência. Na verdade, o que está registrado em Lucas, quando ele diz conforme o profeta Isaías, ali naquele momento, Lucas, ele vai condensar, resumir, mediante a inspiração do Espírito Santo, o que Isaías diz do Messias. Ali é um resumo das características do Messias, conforme registrado em Isaías. E o Senhor, ele continua lendo, citando as características do Messias: pregar boa nova aos pobres, dar luz, visão aos cegos, libertação dos cativos, libertação dos oprimidos. E ele termina dizendo assim: e apregoar o ano aceitável do Senhor. E apregoar. Ele para ali, fecha o livro e entrega por assistente. O Senhor, por que o Senhor não continua? Ele para ali, apregoar o ano aceitável do Senhor. Por que ele para ali, irmãos? Sendo que Isaías diz assim, Isaías continua dizendo, apregoar o ano aceitável do Senhor, depois fala do julgamento de Deus, que o Senhor iria consolar. Por que o Senhor para nesse trecho? Apregoar o ano aceitável do Senhor. Porque o ministério do Messias apenas estava se resumindo para trazer a graça. Apregoar o ano aceitável do Senhor fala da graça, a dispensação da graça a qual nós estamos. Esse ministério na Galileia era para iniciar essa dispensação, né? Que foi consumada na cruz. E o Senhor concede à sua igreja a condição de representar o Senhor. Vai chegar um momento que o Senhor irá vir a essa terra para julgar. É por isso que o Senhor não leu o restante do versículo. Ele parou a pregoar o ano aceitável do Senhor. Porque o seu ministério na terra dizia respeito apenas a dar início ao período da graça. Então o Senhor fecha o livro e entrega ao assistente. Então aqui vemos o Senhor se apresentando naquela sinagoga. Mas irmãos, o meu encargo em relação a esse assunto é a sequência do que nós falamos até então. Então o Senhor entra na sinagoga, faz a leitura. E no momento que ele faz a leitura, ele faz a seguinte declaração: hoje se cumpriu a Escritura. Hoje. Primeiro ponto, irmãos. Lucas, ele não conta os detalhes dessa pregação. Lucas, ele resume apenas nessa frase. Possivelmente o Senhor falou mais nessa pregação, mas ele resume: hoje se cumpriu. Porque o que é interessante nessa pregação é que naquele dia estava se cumprindo essa escritura de Isaías. É nesse dia. Essa escritura predita há 800 anos atrás. Irmãos, isso é maravilhoso. O que nós podemos aprender dessa frase do Senhor? Hoje se cumpriu a escritura, conforme predita em Isaías. O que nós podemos aprender? A primeira lição, irmãos, é esta: toda profecia, ela irá se cumprir. Não ficará uma única profecia sem se cumprir. Todas as profecias que foram faladas sobre o Senhor se cumpriram. Isso é claro, do seu ministério nessa terra. Todas se cumpriram. O primeiro ponto é esse: todos irão se cumprir. Segundo, irmãos, por causa do Senhor, é por causa dele que aquelas profecias se cumpriram, por causa dele que nós cristãos não somos idealistas. É por causa dele que as verdades de Deus serão realidades no hoje. É por causa dele, irmãos, que as verdades de Deus vão se tornar realidade no hoje. Se não fosse o Senhor, seríamos idealistas, né? Apenas vislumbrando verdades futuras. Mas por causa dele, toda verdade
se cumpriu. Irá se cumprir. Irmãos, isso precisa fazer tremer os nossos corações. Por causa dele, todas as verdades são realidades no hoje. É por causa dele, o hoje do cristão pode ser vivido de maneira plena, por causa dele, desse verbo que se encarnou. No momento que o Senhor falava, aí veremos a reação das pessoas que estavam ouvindo o Senhor. É muito interessante que Lucas diz assim, que no momento que o Senhor terminou de ler Isaías, todos estavam com os olhos fitos no Senhor. Todos. Mas na verdade nós veremos que isso não era o suficiente. Eles estavam com os olhos fitos naquele pregador, mas eles precisavam estar com os ouvidos também. Ali eles estavam, porque não tinha como não ver esse pregador. Mas nós veremos a partir de agora que era para eles estarem com seus ouvidos também. Por eles não estarem com os ouvidos plenos, nós veremos qual que é a atitude deles. Então, nesse primeiro momento, eles ficavam maravilhados, como diz o texto, né? Por causa da graça que saía dos lábios do Senhor. Mas é interessante, irmãos. Agora nós vamos começar a ver a oposição, a pregação do Senhor. Vamos ao texto agora, versículo 20. Versículo 21. Lucas 4, 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura, que acabais de ouvir. Naquele momento, a Escritura não é mais uma promessa. Agora, o Senhor, por causa dele, estava cumprindo tudo aquilo que foi predito em Isaías. Versículo 22, aonde eu tinha parado. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Talvez você está perguntando aqui. Eu acabei de falar que o que prevalece aqui é a oposição à pregação do Messias, à pregação do Senhor. Por que tem esse versículo aqui? Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das graças, das palavras de graça. Como eu disse no início, Lucas ele vai resumir a pregação do Senhor, não conta todos os detalhes. Então, no primeiro momento que o Senhor pregava, eles estavam maravilhados. Como tantos de nós ficamos maravilhados quando ouvimos a verdade. Ezequiel diz assim que muitas vezes nós ouvimos a verdade como canções de amor. E nessas horas nós nos maravilhamos, né, emocionamos, mas a partir do momento que a verdade começa a nos confrontar, aí nos escandalizamos. Irmãos, uma coisa é ouvirmos a verdade. Outra coisa é quando nós ouvimos a verdade falando sobre nós mesmos. É aí que nós veremos a condição do nosso coração. Enquanto o Senhor falava aquelas verdades maravilhosas de curar o cego, evangelizar os pobres, eles estavam se deleitando. Mas a partir do momento que aquelas verdades começaram a confrontar o coração daqueles que estavam na sinagoga, eles começaram a se escandalizar. Olha o versículo, final do versículo 22. Não é este o filho de José? É por isso que eu falei, eles estavam com os olhos fitos no Senhor, mas não estavam com os ouvidos plenos no Senhor. Estavam ouvindo, porque até esse momento eles já tinham notícias do Senhor, dos milagres que o Senhor tinha feito nesse primeiro ano em Cafarnaum, na Judéia, né? Então a fama do Senhor tinha corrido. Mas a partir do momento que esse Senhor começa a dizer assim: hoje se cumpriu a Escritura, começa a falar a palavra com essa autoridade. Eles vão escandalizar porque aquele que eles estavam vendo, né, não estava batendo com o Messias que eles esperavam. Irmãos, como que o Senhor precisa mudar os nossos conceitos, os nossos achismos? Quantas vezes o Senhor envia os seus profetas? Como Ele está enviando o Senhor aqui nessa cova, aqui na sinagoga.
Quantas vezes o Senhor, nas nossas vidas, Ele traz um tempo de visitação, como Ele estava trazendo aqui. Porque quando a palavra diz assim, hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Em outras palavras, era um tempo de visitação. Quantas vezes o Senhor traz um tempo de visitação? O Senhor vai cumprir algo em nossas vidas, mas nós não recebemos em nossos corações. Porque escandalizamos, porque aquele profeta que o Senhor está enviando é o filho de José. Aquele profeta que o Senhor está enviando é aquela pessoa que viveu em pecado e agora está me ensinando. Que aquele que o Senhor está enviando como profeta é mais novo que eu. Aquele que o Senhor está me enviando como profeta é um irmão confuso. Os irmãos estão vendo? Eles tinham os olhos fitos no Senhor, mas os ouvidos não eram plenos. Eles esperavam aquele Messias glorioso, não esse Messias que nasceu em Nazaré. Irmãos, que o Senhor possa cada dia mais demolir os nossos conceitos. Porque se o Senhor não demolir os nossos conceitos, nós perderemos o tempo da visitação, como eles naquele momento perderam. Hoje se cumpriu a Escritura, isso é um fato. Quantas vezes nas nossas vidas o Senhor vai cumprir algo que Ele tinha determinado? O Senhor está trazendo o tempo da visitação. O Senhor está trazendo um frescor novo. Mas, ao invés de nós, como uma terra, recebermos essa chuva, nós não acolhemos a chuva. Ao invés de nós acolhermos essa luz, essa nova revelação, nós nos fechamos. A palavra fala que Daniel, quando ele ouviu o decreto do rei, a palavra fala que as janelas dos seus aposentos estavam abertas em direção a Jerusalém. Isso fala de uma vida voltada à vontade do Senhor. Será que as janelas do nosso ser estão todas abertas para estarmos diante do Senhor? Então aqui eles começam, por causa da sua incredulidade, a duvidar que aquele de fato é o Messias, por causa dos seus conceitos errados. Mas olha aqui que interessante, versículo 23. Disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Esse versículo parece muito estranho para os irmãos. Aqui, o Senhor estava lendo o pensamento deles. Os irmãos lembram daquela passagem quando o Senhor curou o paralítico? Né? A palavra fala assim que o Senhor, Ele leu pensamentos daqueles discípulos. Né? E daqui, de alguma maneira, o Senhor estava percebendo que estava no coração desses que no começo estavam se maravilhando da sua pregação. Mas agora estava começando a se escandalizar. Aqui nesse momento o Senhor, por que Ele diz isso? Que Ele percebe que está no coração daqueles que estavam na sinagoga, e é como se o Senhor dissesse assim, vocês estão se escandalizando porque vocês querem um milagre. Vocês ouviram falar que eu faço milagre, por isso que o Senhor diz assim, médico, cura-te mesmo, mostra que você é o Messias. Dá um sinal para que possamos crer em Ti. Né? Por isso que o Senhor diz, tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra. Né? Então você está falando que é o Messias, mostra que é o Messias. Mostra para que possamos crer. Mas o Senhor não vai fazer nenhum sinal ali, eu vou explicar o porquê. Irmãos, olha que interessante. É como se, naquele momento, e é interessante que no momento que o Senhor leu o livro, Ele se sentou para poder ensinar a palavra. Nesse momento ele estava sentado, e todos estavam sentados. Estavam sentados literalmente. Mas o coração deles começaram a ficar de pé. Irmãos, quantas vezes, numa pregação, né, o pregador, quando ele fala, ele vê todo mundo sentado, bonitinho, né, balançando a cabeça. Mas quantas vezes esse pregador fala, mas dentro do nosso coração, nós estamos de pé, nos levantando contra aquilo que o Senhor está falando. Aqui, nesse momento, literalmente falando, todos eles estavam sentados, mas o coração deles estava começando a se levantar, porque aquela verdade estava iluminando o coração deles. Aquela verdade estava confrontando, mostrando que o caminho deles não estava de acordo com o caminho do Senhor.
Então, nesse momento, o coração deles começa a se levantar. É exatamente isso que o Senhor mostra no versículo 23. O Senhor percebe essa incredulidade. Então, essa dúvida, no final do versículo 22, gera essa confrontação por parte deles. E aí vem o versículo 24. E prosseguiu. De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. É importante nós ligarmos essas duas declarações do Senhor. Essa primeira do versículo 21, quando o Senhor diz assim, hoje se cumpriu a Escritura, que acabais de ouvir. O Senhor está falando do seu tempo de visitação. Mas em outras palavras, o Senhor está dizendo, olha, eu quero visitar o meu povo, como eu estou visitando o meu povo hoje nessa sinagoga. Eu quero visitar. Eu quero cumprir aquilo que eu prometi. Mas, se o meu povo não me receber, como diz o versículo 24, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. O que adianta eu estar visitando o meu povo, mas o meu povo não está me honrando, não está me recebendo. Irmãos, o que o Senhor vai mostrar aqui nesse capítulo também, a partir de agora, citando essas duas histórias, é que não basta o Senhor visitar o seu povo, se nós não acolhermos a sua palavra. Na cabeça deles, na cabeça judaica deles, eles queriam acolher a palavra contanto que o Senhor mostrasse um milagre. Faz um sinal, Senhor, e nós vamos crer. E depois eu vou mostrar, muito interessante, que o Senhor vai fazer um sinal aqui, eles não vão crer, no final desse capítulo. Mas o Senhor continua confrontando eles. O Senhor vai mostrar por que Ele não vai dar nenhum sinal. Então o Senhor está dizendo o seguinte, olha, o mais importante para mim, quando eu visito o meu povo, em dias como esse, quando eu estou visitando, é para que o meu povo me acolha. Mas o meu povo, ao longo da história, nunca acolheu os meus profetas. É isso que está dizendo no versículo 24. De fato, assim como eu afirmei que hoje eu estou cumprindo uma escritura, também afirmo que de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E por causa disso, pelo fato do meu povo não receber os profetas aos quais eu envio, o meu povo não se beneficia do tempo de visitação. A razão pela qual, irmãos, nós muitas vezes não crescemos, não é porque o Senhor não nos visita, é porque Ele nos visita, porque Ele é misericordioso. Mas nós não recebemos os seus profetas. Como o povo aqui não está recebendo esse profeta, o Messias, nesse momento. E aqui o Senhor vai contar essa história, do versículo 25. Ele vai usar a história para mostrar para o povo ali naquele momento, por que ele não estava dando nenhum sinal. Ele vai mostrar através dessas duas histórias, que eles conheciam muito bem, a maneira do Senhor lidar na história. A maneira do Senhor lidar com o seu povo. Então vamos ler o versículo 25. Na verdade vos digo, que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Por que o Senhor conta essas duas histórias naquele momento, irmãos? Por que o Senhor, naquele momento, que Ele percebeu o coração daqueles judeus na sinagoga se levantando contra Ele, né, como que pedindo um sinal, para que ele comprovasse que ele era o Messias, para que ele comprovasse de fato que ele estava cumprindo a Escritura, né? Por que o Senhor conta essas duas histórias, irmãos? Por quê? Essa história de Elias fazendo esse milagre para a viúva e de Eliseu curando o leproso Naamã. Por que ele conta? Há 3 razões aqui, irmãos, né? O Senhor é muito didático. Por isso que o texto no versículo 15 diz assim, que ele ensinava no poder do Espírito Santo. O Senhor era muito didático. Romanos diz assim, pois tudo quanto outrora for escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então o Senhor vai pegar uma história
da história de Israel, para aplicar essa história naquele momento, para explicar a maneira do Senhor atuar na história. E para que eles entendessem como que eles deveriam receber a bênção da visitação. Como que eles deveriam receber essa bênção desse Messias, com essas qualificações, como mostrado em Isaías. Então, por que ele cita essa história? Primeiro, irmãos, por 3 motivos. O primeiro motivo é este. Por quê que aquela viúva, ela foi beneficiada do profeta? Por que Naamã foi beneficiado também do profeta? A viúva foi suprida e Naamã foi curado da lepra. Por quê? A primeira razão, porque eles confiaram na palavra de Elias e na palavra de Eliseu. Tanto Elias quanto Eliseu, depois os irmãos leiam o texto, não fizeram nenhum milagre. Quando Elias se apresenta para aquela mulher, a mulher, ela confia plenamente na palavra de Elias. Elias não vê nenhum sinal. Os irmãos lembram? Ela estava morrendo de fome. Ela dá tudo que ela tinha para atender o profeta. Isso fala de passos de fé. Aí o Senhor está procurando mostrar. Vocês estão exigindo um milagre? Então vou citar 2 histórias para vocês, né? De gentios que não eram judeus, gentios, né? E eles foram beneficiados por profetas judeus, né? E esses profetas não fizeram milagres, mas esses gentios confiaram na palavra de Elias e de Eliseu, que eram homens de Deus. E vocês não estão confiando na palavra do Messias. Olha por que o Senhor cita essa história. Então não há por que vocês pedirem nenhum sinal. Quem está falando aqui é o Messias, né? E o que eu estou falando, eu tenho certeza que está convencendo vocês. Por isso o Senhor cita essa história. Primeiro, segunda lição, por que o Senhor cita essa história? O Senhor está mostrando como que a bênção do Senhor chega ao seu povo. Como que chegou aqui para essa mulher, para essa viúva e para Naamã, o leproso. Como que chega? Eles reconheceram, aí vem um segundo ponto, eles reconheceram a miséria a qual eles estavam. Aquela viúva não tinha nada e Naamã não tinha mais nenhum recurso. Eles reconheceram que eram pobres, reconheceram que eram cegos, usando agora a linguagem de Isaías, reconheceram que estavam sob julgo, cativos, reconheceram que nada podiam, nada eram, mas reconheceram que Deus tudo podia provê-los. É como se o Senhor dissesse assim, olha, vocês estão furiosos por eu estar mostrando quem vocês são. Vocês achavam que eram ricos, mas eu estou mostrando que vocês são pobres. Vocês acharam que eram livres, mas eu estou mostrando que vocês estão sob julgo. Eu estou mostrando tudo isso, vocês não estão aceitando. Se vocês não reconhecerem quem vocês são, como eu estou mostrando a vocês nessa sinagoga, como aquela viúva reconheceu, como Naamã reconheceu, como que eu irei curá-los? Por que Naamã foi curado? Porque ele obedeceu o profeta. Por que aquela viúva foi atendida, suprida? Porque ela obedeceu a palavra do profeta. Eles reconheceram que nada tinham e eu tudo tinha. Por isso o Senhor está citando essa história. Será que vai convencer eles? E o terceiro ponto, irmãos. O Senhor está mostrando que a graça não era apenas destinada aos judeus. A graça transpunha os limites do judaísmo. É claro que o Senhor separou o povo judeu para prepará-los para serem instrumentos de bênção. E qual que foi a reação deles no versículo 28? Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas que o Senhor acabou de falar, se encheram de ira. Se encheram de ira. Irmãos, quando nós somos confrontados, qual que é a reação do nosso ser? Todos nós precisamos ser frustrados nos nossos conceitos, como eles foram frustrados aqui. Por que eles encheram de ira, irmão? Sabe por que eles encheram de ira? Primeiro, porque o Senhor estava mostrando que, de fato, eles não eram ricos, eles eram pobres. Que eles não eram livres, eles eram escravos. O Senhor está mostrando tudo isso, eles sabiam que o Senhor estava mostrando, só que eles não estavam aceitando. Eles não estavam entendendo, eles não estavam aceitando. Como muitas vezes a luz do Senhor vem, e a desculpa nossa é que falamos assim, não estou entendendo. Na verdade, não é uma questão de entendimento, é uma questão de amor. Porque João diz assim, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais
as trevas do que a luz. Então não é uma questão de entendimento, é uma questão de obstinação. Então por que eles se iraram? Porque o Senhor estava colocando o dedo na ferida inflamada daquela ovelha que caiu naquela cova. Os irmãos estão entendendo porque que a sinagoga ali representa uma cova. E o Senhor foi até aquela cova para curar as feridas daquela ovelha. Só que aquelas ovelhas estavam querendo a companhia dos vermes parasitas daquela cova, aqueles vermes, daqueles ensinos errados, fazendo eles cada vez mais cativos, cada vez mais doentes. E o Senhor estava lançando luz naqueles vermes, e aquelas ovelhas estavam agarrando naqueles vermes, permitindo que aqueles vermes, aqueles ensinos sugassem elas. Então o Senhor expõe, eles ficam irados por causa disso, e também, por que eles ficaram irados? Porque o Senhor está falando assim, olha, assim como o povo de Israel, as viúvas de Israel, rejeitaram os profetas, por que eu enviei o meu profeta para uma viúva gentia? Por que o meu profeta recebeu um gentio? Os judeus odiavam os gentios. Porque o meu evangelho não está restrito à raça. As minhas bênçãos estão disponíveis a todo aquele que aceitar. Por isso eles se iraram. Porque na cabeça restrita do judeu, a bênção era só para eles. Olha a cova na qual aquela ovelha estava presa. Aquela cova representando, né, aquela prisão. O Senhor está dizendo assim, olha, a minha graça é para transpor o judaísmo. Né? A minha graça é para todos aqueles que reconhecem quem eles são e quem eu sou. Por isso que eu visitei Naamã e visitei aquela viúva. Mas eles se iraram. Quantas vezes nós nos iramos? Irmãos, todos nós precisamos ser frustrados, né? Precisamos ser humilhados. A diferença é que alguns são humilhados e se submetem à confrontação do Senhor. Outros são humilhados e expulsam o Senhor. Confrontam o Senhor. Como aqui o versículo 29. E levantando-se, expulsaram-no, não da sinagoga, da cidade. Expulsaram da cidade. Irmãos, quantas vezes nós expulsamos o Senhor das nossas vidas? Nós rejeitamos a confrontação de um profeta, porque ele é filho de José. Porque do conceito errado que nós temos, nós rejeitamos aquele profeta. Provérbios diz assim, quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Quem rejeita a repreensão é estúpido. O sábio não é aquele que ouve mensagens. O sábio é aquele que aprende a ser confrontado. E quanto que nós somos confrontados quando nós somos frustrados? A frustração, irmãos, vai mostrar qual a condição do nosso coração. De se humilhar aos pés do Senhor ou de se levantar contra o Senhor. Aqui esses judeus foram frustrados. Porque eles achavam que eram ricos, viram que eram pobres. A luz do Senhor iluminou o coração deles. Coração miserável, mas eles afastaram o olhar. O Senhor mostrou que a graça não era só para eles. Era para todo aquele que aceitasse as verdades que Ele iriam trazer. E eles foram frustrados. Mas, por causa do coração orgulhoso deles, eles expulsaram o Senhor. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e levaram-no até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, a cidade estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Mais 5 minutos eu encerro. Irmãos, os irmãos notaram um detalhe interessante aqui, né? Numa outra situação, o Senhor também foi elevado a um alto monte. Os irmãos lembram? Na tentação do deserto. Ali ele foi elevado pelo inimigo, para que ele pudesse ser exaltado. Mas glórias ao nome do Senhor. Ele enfrentou aquela tentação. Aqui, novamente, o inimigo vai usar a religião, não para exaltar o Senhor. O inimigo vai usar a religião porque um dos ninhos do inimigo é a religião. Um dos ninhos do inimigo é a religião. Um dos principais instrumentos do inimigo é a religião. Quando a religião já perseguiu a igreja. E aqui, ao contrário da tentação do deserto, onde o inimigo eleva o Senhor para que ele pudesse ser exaltado, e o Senhor repreende o inimigo,
Aqui o inimigo vai usar aqueles líderes religiosos para matá-lo. É isso que o inimigo faz. É isso que o inimigo fez ao longo da história. Ele tenta destruir o testemunho da igreja, ou exaltando a igreja. Isso é danoso. Procurando fazer com que a igreja seja exibida. Isso enfraquece o testemunho. Ou ele tenta, de maneira em vão, neutralizar o testemunho da igreja, matando os profetas de Deus. Mas olha aonde está a nossa proteção. Para não sermos exaltados, a nossa proteção está no Senhor. Porque quando o inimigo tentou exaltá-lo, ele repreendeu o inimigo. Como que a gente precisa ter essa comunhão com o Senhor? Mas olha que interessante também, em que sentido nós aprendemos com o Senhor. A palavra fala assim, eles tentaram precipitar o Senhor abaixo. E o versículo 30, Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Irmãos, quantas vezes o inimigo tenta acabar com o nosso testemunho, tentando nos matar? Às vezes não vai matar o nosso físico, vai matar a nossa reputação. Quantos servos do Senhor, o inimigo tentou neutralizar o serviço deles, tentando matar o nome do irmão, né? O ministério do irmão, né? Mas por esse irmão ou essa irmã estar em comunhão com o Senhor, ele não foi danificado. Quando a palavra fala assim, que Jesus, porém, passando por entre eles, eles nada puderam fazer contra o Senhor. Irmãos, o inimigo nada pode fazer contra um servo que está debaixo da proteção do Senhor. Não haverá nenhum dano na vida desse servo se ele estiver debaixo da proteção do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Né? Mesmo que o irmão passe por um martírio. Uma vez o irmão Henry Martin estava cercado por sacerdotes pagãos na Índia, e ele olhou para eles e falou assim, olha, vocês não podem fazer nenhum dano na minha vida. Vocês podem me matar, mas nenhum dano vocês podem fazer. Porque eu estou aqui por causa da vontade do Senhor. Né? Estou debaixo da proteção do Senhor. Irmãos, então o Senhor nos ensina, Ele vai nos ensinar, quando o inimigo procurar nos exaltar, e o Senhor vai nos proteger quando o inimigo tentar nos matar, no sentido de matar, por exemplo, a nossa reputação. Né? Se nós estivermos debaixo da proteção do Senhor, no sendo a vontade do Senhor, nenhum dano acontecerá com a nossa vida, no sentido espiritual. Né? E por que eles não puderam fazer nada contra o Senhor? Porque não era a hora do Senhor. Então, irmãos, a sensação que eu tenho quando eles levam o Senhor para para o cimo do monte sobre o qual estava edificada, na verdade, o que o Espírito Santo quer mostrar aqui? Na verdade, esses líderes religiosos, eles tinham altos conceitos. Quando fala assim, que eles levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada. Então, a cidade de Nazaré estava sobre esse alto monte. É como se o Espírito Santo falasse, olha, eles tinham altos conceitos. Na verdade, eles tentaram precipitar o Senhor naquele precipício, mas eles que foram precipitados. O Senhor destruiu o alto conceito que eles tinham. O alto conceito de si mesmo, um conceito enganoso. Irmãos, como que o Senhor precisa fazer isso com as nossas vidas? Então, o irmão, o escritor na história da igreja, que ele divide os períodos assim. Um dos períodos, ele divide assim, um período da história da igreja. A era dos altos ideais. Uma era que teve muitos movimentos, muitas obras, catedrais. E logo depois, a próxima série de livro, ele fala assim, a era dos sonhos frustrados. O que ele quis dizer? Quanto maior o ideal humano, depois haverá um sonho frustrado. Então, glórias ao nome do Senhor. O Senhor continuamente, Ele precisa acabar com os nossos altos ideais da vida cristã. E nos levar à frustração. Para na frustração, irmãos, nós reconhecermos que somos pobres, cegos, cativos, e nos voltarmos ao Senhor. Enquanto tivermos nossos altos ideais, nós nunca chegaremos ao Senhor prostrados. Mas glórias ao nome do Senhor. Ele precisa acabar com os nossos altos ideais para apenas dependermos dele. E o último ponto, irmãos, versículo 30. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Esse é o último ponto, retirou-se. Trágico. O Senhor se afastou-se deles.
Mas o Senhor não queria isso. O Senhor queria ser recebido por eles. E a última palavra desse texto, né, é retirou-se. Mas eu não quero terminar essa pregação com essa palavra. Vamos em Lucas capítulo 24, que é o Espírito que o Senhor quer encontrar na sua casa. Lucas 24. Quando o Senhor se apresenta aos discípulos em Emaús. E assim vamos terminar. Esse Espírito que o Senhor quer encontrar na sua casa. Não aquele Espírito da sinagoga, né, que se levanta quando o Senhor está falando, que confronta o Senhor, que não aceita os seus profetas, né, que não reconhece que é pobre, cego e nu. Né. O Senhor quer encontrar um espírito humilde, manso, como o seu espírito. Esse espírito que não permite que o Senhor se retire. A religião, irmãos, permite que o Senhor se retire. O Senhor se retirou ali. Né? Ele não foi danificado, porque eles nada podiam fazer, porque ninguém tira a vida do Senhor, ele espontaneamente a dá. Então ele se retira. Né? O que a treva pode fazer com a luz? Né? Então ele se retira. Mas isso foi trágico, é trágico para aqueles líderes. Claro, isso é se eles não depois se converteram. Mas não esse espírito que o Senhor quer encontrar na sua casa. Qual espírito? Esse espírito aqui dos discípulos de Emaús. Né? É interessante que no primeiro momento eles não reconheceram o Senhor. Não reconheceram. Mas eles não tinham o mesmo espírito de obstinação que aqueles líderes tinham. Era um espírito já trabalhado. E olha o versículo, é o capítulo 24, o versículo 28. Os irmãos conhecem a história, por isso que eu estou me adiantando. Então, eles estavam indo para uma direção, o Senhor se apresenta a eles não reconhecem que é o Senhor, o Senhor começa a falar das Escrituras, animar o coração deles. Então, o versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Os irmãos lembram? Ali no capítulo 4, o Senhor se retira daqueles líderes religiosos. E aqui, irmãos, o Senhor, ele se aproxima daqueles discípulos, né? Conversa com eles, e depois no versículo 28, quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. O Senhor ia passar adiante. Mas o versículo 29, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. É isso que o Senhor espera da sua igreja. É esse espírito, irmãos. Aquele espírito que diz assim, Senhor, nunca se retire de nós. Não passe adiante de nós. Somos teus, Senhor. Se o meu coração tem se levantado contra a sua ordem, Senhor, trabalha no meu coração, para que ele se humilhe e reconheça quem tu és. Irmãos, que o Senhor trabalhe em nossos corações. Porque às vezes nós olhamos de longe para aquelas pessoas que estavam na sinagoga, como que dizendo, não tem nada a ver com isso, eles eram assim. Mas na verdade aquilo representa os nossos corações. A maneira como nós reagimos ao tempo da visitação. A maneira como nós reagimos aos profetas enviados pelo Senhor. Aquilo mostra os nossos altos ideais, mas glórias ao nome do Senhor. Que o Senhor é aquele que nos confronta, aquele que nos expõe, aquele que faz que os nossos sonhos sejam frustrados. Para que na humilhação nós possamos nos achegar até Ele. E então experimentarmos a cura prometida que o Messias daria. Eu penso que um outro irmão vai continuar nesse capítulo. É um capítulo riquíssimo na próxima semana. Mas, irmãos, que o Senhor possa verdadeiramente trabalhar em nossos corações. Para que os nossos corações sejam corações que aprendam a não rejeitar a luz do Senhor. Que os nossos corações aprendam a não rejeitar as repreensões do Senhor. Para que os nossos corações sejam como dos discípulos de Emaús. Senhor, não se retire de nós. O Senhor se retirou daqueles líderes, mas não se retire de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Fica conosco, porque se faz tarde e o dia se declina. Que o Senhor nos guarde, irmãos.
guarde de tal forma para que os nossos corações sejam corações que sejam um espírito dócil, um espírito manso. O que mais precisamos nesses últimos dias não é de novas mensagens, mas é de um espírito renovado. Um espírito que não rejeita a palavra do Senhor. Uma coisa é sermos cheios de mensagem, outra coisa é sermos cheios da palavra. Há uma diferença muito grande, irmãos. Então, que o Senhor nos ensine, fale aos nossos corações e não rejeitemos a voz do Senhor, para que não percamos o tempo da visitação. Esse era o meu encargo para essa noite. Que o Senhor prevaleça e continue nos conduzindo, para a honra e para a glória do seu nome. De forma que sejamos um povo cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Se você quer ser um servo na sua casa, um servo na igreja, então permita que o Senhor limpe o seu coração de toda impureza e acúmulo de maldade, para que a palavra seja acolhida. E não apenas acolhida, essa palavra possa preencher, ganhar o teu ser, de tal forma que aquilo que é falado em Colossenses seja uma realidade, cheio da palavra. Para você ser cheio da palavra, é necessário, irmãos, que aquilo que é dito em Tiago aconteça, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Às vezes esse acúmulo de maldade não é o pecado, irmãos, são conceitos errados, são achismos. O Senhor sabe, né? Então permita que a luz do Senhor mostre o que está preenchendo indevidamente o seu coração, de tal forma que você não seja cheio da palavra, e se não formos cheios da palavra, não seremos cheios do Espírito. E se não formos cheios do Espírito, não seremos profetas do Senhor, representantes do Senhor. Então que o Senhor fale adequadamente aos nossos corações. Vamos orar, irmãos, apresentando a nossa vida diante do Senhor. Senhor, cria em nós um coração puro e um espírito inabalável, Senhor. Um espírito que diz assim para Ti: fica conosco, Senhor. Fica conosco. Que o Senhor não se retire de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos o tempo da visitação, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos os Teus profetas, mesmo que esses profetas, num primeiro momento, não sejam agradáveis aos nossos olhos, mas que os nossos ouvidos reconheçam, Senhor. E pela Tua graça possamos submeter a Tua bendita confrontação, Senhor. Obrigado por nos frustrar, Senhor. Que ao nos frustrar, possamos nos humilhar e não sermos, Senhor, como aqueles líderes, aqueles homens naquela sinagoga. Obrigado por Seu grande amor, Senhor. Desse amor que vai nos lugares aonde as Suas ovelhas se prendem, Senhor. Obrigado por ter ido nas nossas covas, Senhor. Obrigado, Senhor, por Teu grande amor. Obrigado por ter ido naqueles momentos, naquelas covas, quando estávamos cheios de vermes, Senhor. E o Senhor, por amor, veio até nós, nos retirar da cova, nos limpar de tantos vermes. Que não rejeitemos, Senhor, a Tua boa mão. Se há alguma cova a qual nós estamos, Senhor, seja que cova for, que não resistamos à Tua mão. A Tua mão bondosa que vem até nós. Benditas mãos. Que não livra-nos de um espírito obstinado, Senhor. Esse espírito que tem ferido essas mãos. Mas nos dê um espírito dócil, Senhor, que recebe a Tua mão. Glórias ao Teu nome, Senhor, pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém.